E aí, Javanautas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou atender aos pedidos de vocês e vou fazer a parte 2 do desafio técnico do Itaú. Nessa parte 2 a gente vai abordar testes unitários, Docker, a parte de Spring Actuator, também a parte de observabilidade e, para fechar, a gente vai falar sobre o README, que foi a parte de documentação que a gente deixou para trás. Então, se você ainda não viu a parte 1, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar, caso você queira acompanhar a parte 1. E para quem quiser começar da parte 2, não tem problema, vai entender o que a gente vai fazer com certeza. Então, bora lá pro vídeo. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado um link para vocês terem acesso às informações sobre o meu treinamento. Lá eu abordo tudo que a gente vai ver aqui nesse vídeo e também todas as partes do primeiro desafio técnico, que foi a parte 1 que a gente já desenvolveu. E também não deixa de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever se você ainda não é inscrito e de me seguir lá no Instagram, que é o @javanauta. Então, vamos dar uma olhadinha no que a gente fez e no que falta ainda para fazer. Se vocês lembrarem aqui, a gente tem todo o passo a passo, né, do desafio. O que a gente precisava fazer era fazer uma API que trabalhava com transações. A gente tinha aqui algumas regras, algumas bem importantes que muitos, inclusive, comentaram aqui, dizendo que eu não tinha seguido as regras. Mas, se vocês forem ler com calma, sim, estavam todas as regras bem definidas aqui, todas elas foram definitivamente seguidas, tá? Então, não utilizar nenhum banco de dados, nem H2, nem MySQL, nem Postgres. Então, gravar todos os dados em memória, nem Redis. Aceitar responder com objetos como descritos, como data-hora ou nem DT transação ou transações, usar os parâmetros, as URLs conforme eles pediram. Aqui, então, eles tinham definido endpoints. O primeiro era receber transações, que era um post. O segundo era o limpar transações, que era um delete. E o terceiro, que era o calcular estatísticas, que era um get/estatísticas. Aqui, ó, bem importante, que muita gente se confundiu e comentou no último vídeo, a transação não poderia ter valor negativo e ela deveria ter valor igual ou maior que zero. Muita gente comentou aqui dizendo o seguinte: mas você fez errado porque você não poderia ter transações igual a zero. Não, poderia sim. A transação deveria ter valores iguais ou maiores que zero. A transação só não poderia ter valor negativo. E isso aqui foi bem atendido naquele último vídeo, que é o início do teste. O que faltou fazer aqui? A gente tinha feito um documentinho aqui apontando, né, tudo que a gente iria desenvolver. E faltou apenas o que não está em verde, Então, toda essa parte de fazer o post/transação, armazenar informações em memória, os retornos, né? Toda a parte de sessões de tratamento com o 422, o delete de transações, limpar o cache, o retorno 200 OK, o get/estatísticas usando o double summary statistics, a gente fez também. O que faltou fazer? Tratamento de erros com o melhor tratamento de erros. Na verdade, o Global Exception Handler foi uma escolha minha, né? O que eles colocaram aqui foi o seguinte: tratamento de erros. O Spring Boot dá às pessoas desenvolvedoras ferramentas para se melhor trabalhar o tratamento de erros padrão. Você consegue alterar os erros padrão para retornar quais erros ocorreram? Na verdade, a gente até já fez isso. Por quê? Porque quando a gente criou uma exception personalizada, a gente alterou um erro padrão. A gente criou a nossa exception, que foi... Vamos olhar aqui no código que vai ficar mais fácil de lembrar. Aqui a gente criou uma unprocessable entity, que estendeu uma runtime exception. Exatamente assim que a gente acabou cumprindo esse requisito, que era o tratamento de erros, melhorando o tratamento de erro padrão. A gente pode fazer, claro, uma Global Exception Handler, é uma coisa muito simples, eu vou fazer igual para vocês, mas realmente olhando melhor aqui, eu vejo que ela não era um pré-requisito, tá? Outra coisa, a observabilidade. A gente colocou o Spring Actuator, que é uma das melhores formas hoje de observabilidade de APIs, mas a gente tem que fazer umas configs ainda para ele funcionar. Então, a gente vai fazer essas configs para finalizar ele. Faltou testes unitários. Os testes unitários, então, que a gente vai fazer
não tem como fazer outros tipos de testes aqui, a gente não está trabalhando com bancos de dados. Então, eu prefiro fazer testes unitários ali da controller e da service, acho que fica bem ok. E a documentação do sistema, a documentação da API, que é a documentação com o Swagger Open API, a gente já fez. A gente precisa fazer a documentação do sistema, que é aquele README MD que a gente fez no vídeo lá da Magalu, que a gente vai fazer de novo, que também é uma documentação bem simples de fazer. E o resto, aí sim, a gente vai estar com tudo bem certinho. Eu vou começar com o Global Exception Handler, que é muito, muito simples, né? Onde a gente vai criar a nossa controller advisor, né? O nosso handler que vai ocorrer, né? Eu vou começar então com a Global Exception Handler para fazer o tratamento das exceções da nossa controller, né? Hoje, para mim, é uma das melhores formas de fazer esse tratamento. Depois a gente vai fazer as configs do Spring Actuator e os testes unitários para fechar. Então, vou abrir o código aqui. Então, esse aqui era o nosso código. Para quem ainda não acompanhou esses primeiros passos, tem o link, como eu já falei, aqui na descrição do vídeo. Voltem lá, deem uma olhada. Outra coisa também, para quem acompanhou, deixa aqui um comentário dizendo se acompanhou, se estava na expectativa. Muita gente comentou pedindo esse vídeo, então acho que realmente tem muita gente na expectativa desse fechamento, né, dessa finalização. E bora começar isso aqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar aqui uma Global Exception Handler. Vou chamar de Global Exception Handler, que é um tratamento de exceções globais, tá? Aqui ele vai ter a anotação do Controller Advised e a gente só tem que fazer o seguinte, vai ter que pegar @exceptionhandler, vai colocar aqui o nome da nossa exceção, no caso é um Processable Entity. Processable Entity da nossa própria API, né? .class. E aí a gente vai fazer também o @response status. Isso aqui é uma questão de estilo, tá? Não é obrigatório. HTTP, um Processable Entity. HTTP status ponto. Eita. Aqui, um Processable Entity. E aí a gente cria o nosso método public response entity, que vai ser uma string. Vou chamar de handler unprocessable entity, que vai receber a nossa exception, unprocessable entity, que eu vou chamar de E. E aí, aqui a gente vai ter um retorno, que é um response entity, ponto status. E aí, o status, no caso, que é o unprocessable entity. E a gente pode botar um body aqui no retorno, e aí a gente pode colocar, por exemplo, um erro e a mensagem de erro, né? Então, a gente consegue ver qual a causa da nossa unprocessable entity. E.getMessage. E a gente pode fazer a mesma coisa, deixa eu copiar e colar, com uma exceção padrão. A gente não está usando nenhuma exceção padrão aqui, mas a gente pode, sim, ter alguma exceção de internal server error, né? Que é a mais comum, que é um 500. Então, a gente pode já tratar esse cara aqui. E aí, a gente vai ter um melhor retorno na nossa controller, um melhor tratamento na nossa controller das exceções. Pronto. Isso aqui resolve. Resolve o quê? Resolve não precisar ficar fazendo try-catch nas nossas controllers e resolve a forma como as nossas exceções vão ser informadas, né? Vão aparecer para o nosso usuário, né? Para quem está usando a nossa API. Depois, a gente tem deixa eu ver aqui qual é o nosso próximo passo. Então, a observabilidade com o Spring Actuator. Deixa eu botar aqui.
Com o Spring Actuator, eu tenho aqui uma colinha, mas eu vou explicar para vocês, até porque é bem chatinho de configurar. Deixa eu pegar a colinha aqui. Ah, eu sei o que faltou. Eu acho que faltou o Dockerfile também. Mas aí a gente arruma isso também. Então, aqui. E aí eu explico para vocês o que a gente fez aqui. Vamos pegar aqui. Eu vou usar um application.yml, porque a minha colinha tá com YAML e fica mais fácil de seguir. New file application.yml. Ok. E aqui mais uma coisinha que é o Spring Doc, que a gente tem que configurar também. Por quê? Ó, vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem as configs do Spring Actuator, tá? A primeira coisa que a gente vai dizer aqui é que a gente quer expor, né, os endpoints de saúde, de info, de métricas e os endpoints que se relacionam com o Swagger UI, tá? Então, essa config aqui tá dizendo para o Spring Actuator, o que ele roda lá por baixo dos panos, expor para a gente questões de saúde da nossa aplicação, de informações, de métricas, que foi o que eles pediram lá no exercício, né? Depois aqui a gente tem uma configuração que é só sobre o health, só sobre a saúde da API, e aqui a gente está dizendo para que todos os detalhes, né, sejam mostrados, né? Todos os detalhes. Ou, tipo assim, a gente quer ver todos os detalhes completos da saúde da nossa aplicação, senão ele fica mostrando só um status up, ou seja, que a nossa aplicação tá ok, né? Tá viva, tá up. Mas não é o nosso caso. Então a gente pediu para mostrar todos os detalhes da saúde da nossa aplicação. Depois a gente tem aqui esse info env enable true, que quer dizer que a gente quer imprimir informações da nossa aplicação, que seria o nome, que eu mesmo coloquei aqui, API de transações, o número da versão da nossa API, atualmente é a primeira versão, botei 1.0.0, e a descrição da nossa API, que é a API responsável por gerenciar transações e estatísticas. Aqui tem uma tag para as métricas, que eu coloquei API-transações, pode ser qualquer tag aqui, e essa parte aqui também, tá? É a critério de cada um. Isso aqui e esses outros configs aqui são mais padrão, tá? E aí aqui a gente tem também o métricas enable all true, que quer dizer que a gente quer ver todas as métricas. A gente habilita todas as métricas disponíveis que o Actuator nos disponibiliza. E aqui tem uma config do Spring Doc, que ele está dizendo o seguinte: mostre, né, o Actuator no Spring Doc. Vocês vão ver agora, quando a gente subir de novo a aplicação e eu abrir para vocês verem o OpenAPI, o Swagger OpenAPI, vocês vão ver que vai aparecer os endpoints do Spring Actuator. E aí fica bem show de ver assim toda a parte de saúde da API e tudo mais. Olhando agora, eu só vou escrever aqui antes que eu esqueça, que eu esqueci de colocar aqui o Docker, tá? Que a gente ainda não fez. Mas olhando aqui, o que a gente tem sobre a saúde, né? A gente tem logs, observabilidade, ó. Sua API tem um endpoint para verificação da saúde da aplicação, que é o Health Check? Sim, agora a gente tem, que é o que a gente habilitou ali com o Spring Actuator, que a gente está colocando aqui, ó, o Health Check com todos os detalhes, tá? Vocês já vão ver isso aqui na prática. E a performance, você consegue estimar quanto tempo sua aplicação gasta para calcular as estatísticas? Bom, aqui existem várias formas de fazer isso aqui, tá? A gente pode usar o Spring Actuator para fazer, mas, gente, isso aqui é um desafio em nível júnior. Eu não acho que faça sentido fazer toda uma config de Spring Actuator nesse caso aqui. O que eu vou dar duas sugestões aqui. A primeira delas é olhar a performance direto no Postman, porque o Postman ele nos dá toda a performance detalhadinha das nossas requisições, quanto tempo levou para o servidor fazer a requisição, quanto tempo para o retorno, para baixar, para fazer o download das informações. E a gente pode também usar o System, que ele, para calcular mais ou menos a métrica ali de quanto tempo está levando para fazer esse cálculo das estatísticas. Coisa simples, tá? Porque
qualquer outra coisa que a gente usasse aqui seria algo que faria muito mais sentido em produção, numa escala muito maior do que efetivamente é esse teste, tá? Então, eu vou fazer aqui com vocês, primeiro, esse teste para mostrar para vocês o Actuator em prática, em ação. Vou mostrar para vocês essa questão da observabilidade, da performance, né, no Postman, e vou mostrar para vocês uma ideia com o System, que eu acho que é algo simples e fácil de entender e também fácil de explicar. Não adianta vocês fazerem lá um teste com algo super elaborado e aí na hora de tentar explicar o porquê que vocês fizeram tal coisa ou porquê que isso tá no teste, vocês não saberem explicar. Isso aí, cara, isso aí elimina o candidato na hora. Porque é óbvio, é muito claro que provavelmente o candidato não fez sozinho ou fez com a ajuda de alguma IA, por exemplo, como pode ser o caso hoje, e aí ele tá eliminado justamente por tentar fazer uma coisa que ele não tinha capacidade. Às vezes o menos é mais nesses casos, tá? Então, eu vou abrir aqui, vou rodar a aplicação e vou abrir aqui o nosso Swagger. Deixa eu aumentar aqui, ok. Então, ó, vejam bem, aqui a gente já tem, tá, toda a parte de Spring Actuator. Então, aqui eu tenho o primeiro deles que mostra todas as rotas, né, que a gente tem aqui do Actuator, o Health, as info, as métricas. Então, todas as rotas disponíveis do Spring Actuator. Isso aqui só mostra as rotas. Aqui ele só mostra quais as métricas que a gente consegue ver que estão disponíveis. Então, aqui a gente tem várias métricas de Tomcat, de HTTP, de requisições HTTP, Application Read Time, JVM Memory, qual a memória máxima da nossa JVM. Então, tem várias métricas bem interessantes aqui, ó, que valem a pena vocês darem uma olhada com calma depois em todas elas, ó. HTTP Server Requests, se aqui ele traz uma métrica das requests, né? Então a gente pode até rodar ela depois. Deixa eu copiar aqui para mostrar para vocês o que aparece aqui. Aí aqui a gente pode colocar o nome da métrica, ó, que foi o que a gente copiou ali. E aqui ele tem mais ou menos uma explicaçãozinha para nós do que é essa métrica, né? Então, aqui a gente tem uma estatística que conta quantas requisições foram enviadas, né, ou recebidas pela API, no caso, foram 10 até agora. Aqui a gente tem o total tempo gasto pelas requisições, né, de todas as requisições, no caso, que foi 0,74 segundos, um total geral, mas desde que eu subi a API, tá? Então, isso aqui não tá bem calibrado. Aqui a gente tem um tempo máximo por requisição, então um tempo máximo que para atender a requisição foi de 0,50 segundos, tá? Depois a gente tem aqui algumas tags e uma delas indica quais métodos HTTP receberam requisições, tá? E no caso até agora foi só o GET, né? Que foi esses caras aqui, ó, que a gente estava chamando do Spring Actuator. A gente não trabalhou ainda com nenhum outro desde que eu subi a API. Vejam que esse Spring Actuator, ele traz muito mais questões de quando você sobe a API do que, tipo assim, ele não faz muito sentido para quem está trabalhando local, né? Ele faz muito mais sentido para quando você está trabalhando com a sua API em produção. Mas eles pediram para a gente mostrar que a gente sabia trabalhar com isso e ok. Aqui se houve algum erro, ó, não houve nenhum erro. Qual método foi chamado? Se houve alguma exceção, não houve nenhuma exceção. Aí aqui outras questões como tag de status, mas assim, são coisas assim que não nos trazem muito sentido assim num contexto de atuação local, tá? Aqui a gente tem a info da nossa aplicação, mas não está configurada, e aqui a gente tem o health, né, que é a saúde da nossa aplicação, que é o que eu falei para vocês. Se eu não colocar o always, né, que é tudo, o show always, a gente vai ter só esse status up, que ou seja, a nossa aplicação tá ok. Senão a gente tem algumas outras info aqui. Aqui a gente tem o total de armazenamento utilizado, o total de espaço livre que a gente tem de armazenamento. Aqui a gente tem o mínimo necessário para que um disco seja considerado saudável. Aqui é a pasta onde a nossa aplicação está armazenada, né, que é no meu desktop. E se o caminho existe, né, óbvio, existe. E aqui um ping up, no sentido de que tá ok, que a aplicação tá em pé. Mas é basicamente isso, tá? Isso aqui é a saúde da nossa aplicação. Se a gente quisesse ir para aquela questão que eu falei para vocês,
estatística do tempo de requisição, né, da nossa aplicação, né? Quanto tempo a nossa aplicação de cálculo de estatísticas levou para retornar, né, a informação. A gente poderia pegar, por exemplo, aqui o curly, tá? Vou pegar aqui do Get Estatísticas e abrir o Postman. Então, eu vou em File, Import, Ctrl C aqui. Se eu dar um send aqui, ele vai retornar os zeros, né? Porque eu ainda não coloquei nada em memória, mas aqui eu tenho um response time que vai dizer mais ou menos quanto tempo, né, a minha aplicação levou para fazer o download da requisição, para fazer a inicialização do socket, né, do servidor, a questão do DNS, mas aqui é muito curto porque a gente está tratando de localhost, né? Então, todo o processamento no geral, tá? Levou 9 milissegundos, tá? Essa é uma das formas de dizer, cara, é isso aqui que demora, né? Qual o tempo de requisição de transição dos dados das estatísticas, quanto tempo a nossa aplicação está demorando para fazer o cálculo de estatísticas. Outra forma, como eu falei para vocês, seria aqui no estatísticas colocar algumas coisas de log, tá? Tipo, system, e aí a gente pode colocar current time millis, e aí a gente pega esse cara aqui, então, long start da nossa aplicação, e aí depois quando ele vai retornar, é o tempo que calcula, então pode ser logo acima aqui, system, mais um system, ponto, current time millis, e aqui é o long finish. A gente pode colocar um system out println aqui, para printar quanto tempo a nossa requisição levou. Então, tempo de requisição. Deixa eu diminuir aqui. A gente pode daí calcular, então, que é o start. Vou calcular aqui em cima. Tempo, requisição. Finish menos start. E aí, a gente pode imprimir isso aqui, né? Tempo, requisição. E aí, a gente vai ter a impressão de quanto tempo levou, né, para a nossa requisição e nosso cálculo de estatísticas acontecer. E aí, a gente pode ir lá na nossa aplicação e colocar, né, umas transações para que isso fique com um pouco mais de sentido, né? Então, vamos colocar aqui uma transação com valor. Opa, deixa eu fazer um. Beleza. Vou fazer uma transação com valor 10, uma com valor 20, uma com valor 30. E se eu tentar fazer uma negativa? Opa. Eu vou ter, ó, o erro 422, o valor não pode ser menor que zero, que era o erro que a gente até configurou lá na nossa Global Exception Handler, né? Agora, tudo certinho. Tá, então a gente colocou as transações, agora a gente faz uma request para ver a questão do tempo de estatística, né? Então, a gente tem aqui o count, foram 3 transações, a soma deles 60, o valor máximo 20, o valor mínimo 10, quer dizer, a média 20, o valor mínimo 10 e o valor máximo 30. Se a gente for pegar aqui na nossa API, deixa eu ver se ele imprimiu aqui. Ficou meio esquisito por causa da UTF-8 aqui, mas ó, o tempo de requisição foi 2, e aqui eu esqueci de colocar, mas isso aqui é em milissegundos, tá? Então, vamos colocar aqui. Milissegundos. Então, é uma forma simples, mas eu acho que faz muito sentido nesse contexto de exercício, né? De
teste de um nível júnior, tá? Então não adianta a gente fazer um teste com algo que você não vai conseguir explicar depois. Como eu falei antes, eu acho que realmente é algo que tem que ser bem pensado, tá? Mas vamos voltar a dar uma olhada lá, aqui no nosso documento, o que a gente já fez. Então, a observabilidade com o Spring Actuator, mostrei para vocês, é algo bem simples e tá ok. Deixa eu botar em verde. Documentação do sistema então falta testes unitários, documentação do sistema e doc. Então agora a gente vai criar os testes unitários e depois a gente vai fazer o Dockerfile para fechar, tá? O que a gente vai fazer? Onde é que a gente vai criar os testes unitários? Eu vou criar aqui, poxa, aqui, tá. Aqui no teste java com.javanauta.transição API, eu vou criar os meus packages exatamente como eu usava, né, no meu Java. Então, controller, o que a gente tem aqui? Controller, business e... A gente não tem mapper, porque a gente não está trabalhando com mapeamento, então a gente pode trabalhar e testar tanto a controller quanto a business, e o resto não tem muito o que fazer, né? Então a gente pode começar a fazer os testes aqui. Começar pela nossa service, vou chamar aqui service. Vou começar pela estatística service que tá aqui, então estatística service teste. Vou colocar uma do lado da outra aqui. Pra gente enxergar melhor. Então, e a gente começa aqui com a primeira anotação, que é @extendedWith mockitoExtension.class para trazer, né, o Mockito para o nosso teste, para mocar os dados. Depois, @injectMocks. E aí sim a gente tem a estatística service, que é quem a gente está testando, e a gente vai ter um mock da transação service, né? Mock transação service, por quê? Porque a transação service é a chamada aqui para buscar as transações, uma lista de transações. Então, como que a gente vai fazer para testar isso aqui? A gente pode criar @beforeeach before each. A gente pode criar aqui inicialmente uma lista de transação request DTO e uma de estatística response DTO para a gente fazer essas validações. Então, transação request DTO, transação, e uma de estatística response DTO, estatística. E aí eu vou criar, né, esses mocks aqui. E aí void setup. Vou chamar de setup. Então, o que a gente tem no transação? Transação. Acho que a gente não tem um. Isso aqui é um record, né? Então, new transação request DTO, que vai receber um valor e uma data. Então, valor é um long, 20, e a data que é um offset date time. Então, pode ser um offset date time ponto now. Como é um long, ele vai me pedir um... Ah, não, é um double, desculpa. Vai me pedir um ponto flutuante. Aí, para a gente criar uma lista, é só fazer um singleton list, tá? Não precisa criar várias transações. E aí, a gente só precisa fazer o nosso estatísticas response, tá? E aí, nesse caso, a nossa estatística response vai ser com base nessas informações aqui, tá? Então, estatísticas é igual a new, estatística response DTO. A gente tem provavelmente uma... deixa eu ver, talvez isso aqui a gente tenha que fazer melhor depois, mas vamos testar assim. Então, a soma vai ser 20, a média é 20, o valor máximo é 20 e o valor mínimo vai ser 20. Talvez seja o caso de criar, né, mais uma transação aqui para deixar um pouco mais dinâmico isso aqui, né?
um long. Bom, agora o que a gente precisa fazer, @teste, e aí void, calcular estatísticas com sucesso. Aí a gente vai fazer o when, e aí dentro do when a gente vai ter o transação service, que vai buscar as transações, vai passar o intervalo de busca. O intervalo de busca a gente pode colocar o padrão, no caso, que é 60, e vai retornar um then return collection singleton list transação, uma lista, né, de transações. Aí, depois que ele chama o transação service para buscar as transações, a gente pode já, né, fazer o resultado. Então, estatística response DTO, resultado é igual a estatística service ponto calcular estatísticas das transações, passando o nosso intervalo de busca, que é 60. E aí a gente pode fazer tanto um verify para ver se chamou a nossa transação service times 1, que foi buscar transações 60. E aí a gente pode verificar a igualdade com assert that, do assertions that aqui. E aí a gente passa o nosso resultado e deixa eu só importar aqui. Usem recursive comparison e aí o is equal to estatísticas. Talvez dê certo, talvez não, né? Vamos testar. Opa. Testou e deu certinho, tá? Teve a igualdade, né, com o que a gente estava esperando aqui. Por quê? Porque a gente só tem uma transação, então é uma transação, o valor máximo é 20, o mínimo é 20, a média é 20, tá? O que a gente tem para testar aqui também? A gente tem para testar aqui o seguinte, ó. Deixa eu botar tudo junto aqui, ó. Quando a gente não tem transações no período, então ele vai, busca e retorna uma lista vazia. E quando essa lista é vazia, a gente tem que ter um retorno todo zerinho, tá? E é isso que a gente vai montar aqui agora, o segundo teste. Deixa eu fechar aqui. Copiar esse cara aqui. Calcular estatísticas quando lista vazia. Então, buscar transações 60 retorna uma lista vazia. Uma collection.empty, tá? É uma lista vazia, tá? Dá para fazer diferente também aqui, collection.empty, acho que é melhor. Aqui, fechou. Então, a gente tem o retorno de uma lista vazia. Quando esse retorno de uma lista vazia acontece, o nosso esperado, na verdade, não é esse estatística aqui com todos esses campinhos bonitinhos. Então, o que a gente pode fazer aqui é montar, né, um estatística response DTO esperado aqui. Estatística response DTO, estatística esperado é igual a new estatística response DTO e vai ser tudo 0. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ah, não, já tem. E aí, a única coisa que deu erro aqui é que um é long, um é ponto 0, ponto 0, ponto 0 e ponto 0. Então, quando chamar
a nossa transação service buscando transações e tiver um retorno de lista vazia, a gente espera uma estatística tudo zerado, que a gente acabou montando, né, aqui assim. E beleza, o nosso teste passou 100%, por quê? Porque o nosso retorno foi o esperado. Agora a gente só precisa testar a nossa transação service. Vamos começar aqui. Beleza, estatística foi. Eu vou copiar e colar que eu acho mais fácil, tá? Service. A gente aproveita muita coisa. Então, transação service, que é o nosso inject mocks, transação service. Aqui a gente não tem nada mocado. E aqui a gente tem até um teste bem chatinho, assim, porque não tem muito como a gente testar isso aqui, mas vamos lá. Transação deve adicionar transação com sucesso. Deixa eu colocar aqui. Vou chamar a minha transação service aqui. O que a gente tem na transação service? Uma lista de transações. Quando a gente adiciona transações, a gente adiciona para a lista. A gente tem algumas validações que a gente pode testar, essas exceções, né? O limpar transações, que é um ponto clear, então não tem muito o que fazer aqui. E o buscar transações, que aí é uma busca na lista, né? Bom, então o que eu vou fazer? Vou colocar tudo aqui para ficar maior, porque eu sei que a tela é pequena, tá? E vou começar. Então, deve adicionar transações com sucesso. A gente tem aqui, na verdade, isso aqui não existe, tá? A gente tem aqui uma transação request DTO, que a gente vai usar aqui, não precisa fazer. O que a gente vai acontecer aqui? Não tem nenhuma chamada a nenhuma outra classe, então é só o transação service adicionar transações passando o nosso transação DTO. Quando isso acontecer, né, o que a gente quer? A gente quer que a nossa lista de transações tenha o número, né, igual a um x número, né? Então, é isso que a gente vai comparar. E o que a gente pode fazer para verificar, tá, se a nossa transação foi efetivamente adicionada? Por quê? Porque ela está sendo adicionada numa lista, né? A gente não está sendo adicionada em memória. Então, para mim, o mais fácil seria chamar o nosso transações service ponto buscar transações para buscar as transações que foram adicionadas lá e assim comparar, tá? É realmente um testezinho bem chatinho, porque não tem muito jogo nesse caso aqui, né? Então, vamos dizer que a gente quer buscar as transações, a gente chamaria o transações service ponto buscar transações, passando um número bem grande para a gente não ter risco, né, de não buscar, intervalo de busca bem grande. E aí a gente pode fazer o transação. Aí a gente pode fazer o seguinte, ó, verificar se a transação que a gente passou aqui tá dentro dessa lista aqui. É só isso que a gente pode fazer. É bem limitado, né? Assert true. Então, a gente quer saber se se a nossa lista de transações contém a transação que a gente adicionou aqui. Como é muito mais fácil trabalhar com coisas básicas do dia a dia, né? Veja, se fosse uma coisa do dia a dia, a gente chamaria um repository, verificaria e tal. Aqui, como a gente está trabalhando com uma coisa bem limitada, que é a questão do gravar em memória, fica muito mais limitado o teste também, né? Deixa eu apagar esse aqui para a gente testar. E aí passou, né? Passou por quê? Porque a transação que a gente adicionou tá dentro da nossa lista de transações que a gente buscou, tá? O nosso próximo teste é um pouco mais simples, né? Que é o de exceção. Então, void deve lançar exceção caso o valor seja negativo. Aí a gente também não tem muito o que fazer aqui, né, na parte do when, né, de quando, mas a gente pode ver aqui, então, o quê? Processable entity, que é o nosso retorno, né, exception,
Vamos chamar a nossa service a assert throws, ou seja, vamos verificar se houve um erro. Processable_entity.class, passando a nossa function. E aí, chamando então a nossa transação service.adicionar transações. Deixa eu botar aqui na outra linha. Passando um new transação request DTO com valor negativo. E um offset datetime com a data e hora atual. E isso aqui tem que, né, estourar a nossa exceção, então a gente pode verificar o quê? Podemos verificar se, por exemplo, a mensagem que vai estourar aqui é a mesma mensagem que a gente está esperando, né? E qual é a mensagem que a gente está esperando? É essa aqui, ó. Data e hora. Opa, não. Valor não pode ser menor que 0. Opa. Então, essa mensagem tem que ser igual à mensagem que sair aqui na nossa exception, tá? Essa é a validação que a gente pode fazer nesse caso. Tá? Teste passou. Perfeito. O que que a gente vai fazer agora? O teste da exceção com uma data e hora futura, né? Deixa eu ver. Maior que a data atual. Então, é só a gente mudar aqui, caso data e ou hora maior que a atual. Então, a gente arruma esse cara aqui, porque a gente quer botar um plus day aqui. A gente quer um valor positivo, mas um plus day aqui no sentido de que há um dia, mais um dia, né? E aí a mensagem que a gente espera é a data e hora maiores que a data e hora atuais. Opa. E ok, tá? Nosso teste passou. Agora a gente tem mais um teste só para fazer. Não, mais dois, na verdade, né? Um de limpar transações e o outro que é o de buscar as transações. Então, vamos lá. O de limpar transações vai ser bem semelhante a esse cara aqui de adicionar, mas a gente vai dar um clear. Então, deve limpar transações com sucesso. A gente vai dar um transação service.limpar transações. E aí aqui a gente vai buscar transações e no caso o que que a gente vai ter? Transações tem que estar vazio, né? Então transações is empty. Fechou, passou. E agora a gente tem mais um teste que é buscar as transações dentro de um intervalo de tempo. Então, arroba teste, void deve buscar transações dentro do intervalo. E isso também não tem muito que a gente possa fazer, podemos criar duas transações no caso, ou uma só. Vamos usar a transação que a gente já tem criada, então a gente só adiciona transação service ponto adicionar transação, passando transação. E aí a gente vai fazer o quê? Vai buscar. É basicamente o teste que a gente já fez ali em cima, né? Fica bem limitado essa parte, né? Mas tudo bem. Transação service ponto buscar transações dos últimos 60 segundos. Vamos ver se vai dar, porque acho que dá um intervalo legal. Assert. Vamos pegar aquele contains. Assert true contains. Transação ponto contains. Transação. Aí ficou transações. Assim. Beleza. Então, a gente vai verificar se foi adicionado e se está dentro dos 60 segundos. Essa é a verificação.
que a gente pode fazer para verificar também? A gente pode adicionar uma transação com um tempo diferente, tipo, com um tempo menor, tipo, transação, vou botar new, transação request DTO, e a gente pode colocar um offset datetime ponto now, minus 1 hora, e aí é nos últimos 60 segundos, essa provavelmente não vai ser uma transação que a gente vai conseguir pegar. E aí a gente só tem que fazer o seguinte, esse cara aqui tem que estar fora aqui, peraí. Transação request DTO. O DTO ele não pode estar na nossa... Então, primeiro ele adiciona o DTO aqui e aí depois a gente vai verificar se o DTO ele não pode estar lá, né? Transações.contains DTO. Ou seja, ele não contém. E passou. Ok, ele não contém. Por quê? Porque ele tem... não está dentro do intervalo de 60 segundos que a gente está buscando. Para transação service é isso aqui. Agora a gente precisa testar as nossas controllers, tá? Controller. A gente tem a estatística e a transação controller. Então vamos começar pela estatística, que é mais curtinha, né? Mais tranquila de testar. Estatística, controller, teste. Aqui a gente vai chamar a mock MVC para nos ajudar a fazer esse teste, né? Então a gente vai começar aqui com arroba extended with Mockito extension para a gente usar o Mockito no nosso teste. Mockito que faz, né, todo essa mão para nós. A gente vai chamar aqui com inject mocks a nossa controller, então estatística controller. Com o mock, a gente vai mocar o estatística service, então estatística service. E a gente vai também usar o mock MVC para fazer essa simulação, né, de requisição que a gente precisa. Então, mock numa controller, né? Então, mock MVC. A gente vai usar o before it para inicializar o mock MVC, então void setup. Então, mock MVC é igual a mock MVC builders, mock MVC builders ponto standalone setup, e aí a gente quer chamar, então, injetar aqui a controller ponto build. E aqui a gente pode, se quiser, comparar algum valor, né, esperado. Não sei se a gente vai precisar de... Talvez, tá, vamos trazer para cá a nossa estatística response DTO. Isso aqui é uma questão de estilo, tá? Ninguém não é obrigatório, é uma questão mais de estilo de teste. Deixa eu fechar aqui, deixa eu fechar aqui. Questão de estilo de testes. Estatística response DTO, estatísticas. Pronto. Agora, então, arroba teste, void deve buscar estatísticas com sucesso. E aí, a gente vai primeiro chamar o when, e aí aqui a gente vai chamar a nossa estatística service. Então, quando a gente chama estatística service ponto calcular estatísticas das transações, passando o intervalo de 60 segundos, a gente tem um retorno que é as estatísticas, beleza? A gente usa o mock mvc.perform para fazer, então, a performance, né, da nossa requisição. É um get. A gente vai colocar aqui, então, que é um get. Barra. Eu tô com um problema na barra. Deixa eu copiar aqui. Do meu teclado. Vou ter que ver isso aqui.
estatística. Deve ser que eu reinicio um pouco essa porcaria desse computador. Aí deve ter bugado em algum momento. Vou importar aqui. Ponto perform, ponto param. E a gente tem um parâmetro na estatística controller, ó. É o parâmetro intervalo busca. Intervalo busca, né? Vamos arrumar isso aqui. Intervalo busca, que tem um default de 60. Então, o parâmetro intervalo busca, que vai ter um default de 60. Depois a gente tem um accepted, que é um application JSON, media type. Application JSON, beleza. Depois a gente tem, então, esse aqui é a nossa request. O que que a gente espera? A gente espera um status ok. Status. Isso aqui, pronto. Aí a gente tem a gente espera também um content type, que é um media type application JSON. Então, tudo isso aqui é o nosso retorno. Até aqui é a nossa request. E a partir do unexpected é o nosso retorno, tá? Então, unexpected content, que vai ser um content type, que é um media type application JSON. E a gente ainda espera. Aqui a gente pode verificar um por um dos campos do nosso response DTO, tá? Eu vou verificar só um, tá? Porque senão vai demorar muito. JSON path, aí a gente vai fazer assim, chaves.count, que é o nome do nosso campo, né? Que tá lá dentro do... É esse campo aqui, ó, o count, do estatística response DTO. E ele tem o valor de estatística response DTO.getCount. E aí depois vocês podem verificar um por um desses campos aqui, tá? Deixa eu só ver se acho que tá sobrando um cara aqui e aqui a gente tem que botar a exceção. Vamos testar. E o teste passou. Agora a gente precisa fazer o mesmo teste para as nossas transações. Eu até vou pegar o seguinte, vou copiar esse cara aqui, vou começar a partir daqui, que é mais fácil. Transação, controller, teste. Transação, controller, transação, controller. Aqui a gente moca a transação service. Aqui a gente tem as transações request DTO, né? E a gente tem que usar aqui, daí, na verdade, transação eu até nem vou ir lá copiar, né? Vou... Transação controller, transação é igual a transação request DTO e é só dois campos, né? Que é o offset datetime e o nosso double. Deixa eu fechar aqui, deixa eu fechar aqui. É um double e um offset datetime.now. Então, deve, vamos ver o que deve. Primeiro endpoint é o adicionar transação. Então, ele é um post mapping barra transação que deve adicionar transações com sucesso, retornando um created, tá? Isso aqui é importante. Então, vamos primeiro começar com a nomenclatura, né? Deve adicionar transação com sucesso. Transação service, ponto. Adicionar transações, passando transação. Não tem retorno. Então, é o do nothing.when. Ponto adicionar transação. Pronto. Como a gente não tem um retorno, aqui a gente tem um post. E aqui a gente tem um barra
transação. A gente não tem nenhum parâmetro, mas a gente tem um body, tá? Para trabalhar com body, a gente vai ter que chamar o WriteValueAsString do ObjectMapper, tá? Por quê? Porque a gente tem um objeto e a gente precisa transformar ele em um JSON, né? Um JSON de string que o nosso mock MVC entenda, que é exatamente como chega na nossa controller, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Barra transação. Então, a gente vai, em vez do parâmetro, a gente vai usar um ponto content. E dentro do content, a gente vai chamar um new object mapper. New object mapper. E vai colocar um ponto WriteValueAsString, passando o nosso objeto, que é uma transação, né? Que é o objeto que a gente recebe. Depois a gente pode colocar aqui o ponto content para MediaType Application JSON, que é o content type, na verdade. Content type. Ok. Agora sim, a gente já tem tudo que a gente precisa. A gente está passando o nosso DTO, vai como um body, e a gente já está passando que é o Content Type Application JSON. Agora a gente tem que ver o que a gente espera. O que a gente espera? O que eu falei para vocês? Não é ok, né? Aqui na controller a gente tem um created. Então, aqui a gente espera um created, tá? Depois a gente tem um retorno que não tem nenhum retorno que possa ser comparado, porque é só um created. E é isso aí, acaba aqui. Nosso teste morre aqui. Vamos testar. Faltou aqui um. Fechou. Nesse cara aqui, a gente também pode testar uma exceção. Vamos ver o que falhou aqui. Tá. O offset datetime, a gente precisa usar o time modules. Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui que eu tenho um exemplo. No Object Mapper, a gente tem um problema com as datas, né? Então, quando a gente precisa criar um Object Mapper, a gente precisa fazer um pouquinho diferente. Vamos chamar o nosso Object Mapper. Vamos colocar aqui, então, Object Mapper com Java Time Module. E aí, aqui, a gente não vai dar um new, mas sim vai usar aquele cara lá. Falhou de novo. Sim, faltou uma coisa. Faltou o AutoWord. Faltou a gente fazer a injeção de dependência aqui do Object Mapper. E a gente teve outra falha aqui, tá? E essa falha aqui, ó, se vocês prestarem atenção no que tá dizendo aqui, tá dizendo que a gente teve um problema com a data e hora. Olha só. Aqui a gente tem um adicionar transações quando a gente chama no when, né? Com essa data e hora, tá? Só que quando ele passa pelo mock MVC, ele já mudou a data e hora. Por quê? Por causa que a gente está usando o offset datetime.now e aí tem uma diferença, uma mínima diferença de milissegundos ali que acaba quebrando o nosso código. O que a gente vai fazer nesse caso aqui? A gente vai trocar o offset datetime.now por um offset datetime.off. Por quê? Porque daí a gente pode colocar uma data, hora exata e isso aqui vai funcionar, tá? Quer dizer, eu acho que vai funcionar, né? Tô testando com vocês aqui. Então, offset datetime.off. E o que a gente precisa colocar? O ano, o mês, o dia, a hora. Vamos botar 14:30, 00 milissegundos. E aqui a gente pode colocar a zone offset UTC. Beleza, isso aqui é a data e hora, ó. Ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, nanosegundo, e aqui a gente está dizendo que a zona, né, UTC. Então, esse cara aqui que a gente vai usar a partir de agora. Vamos ver se esse teste vai parar de quebrar. E beleza, agora passou. Então, vejam, algumas coisas que a gente fez aqui. Primeiro a gente fez o AutoWord, o Final no Object Mapper.
colocou aqui o register módulo do Java Time Module, porque o Object Mapper não funciona direito quando a gente está trabalhando com data e hora, e colocou a data e hora certinha aqui, para a gente não ter essa diferença de milissegundos da questão das chamadas, tá? Depois que a gente adiciona, a gente só tem mais, a gente pode fazer um teste de exceção. O de exceção também, ele é bem simples, tá? Vamos fazer aqui. Então, de exceção, a gente vai fazer um arroba teste, void, deve gerar exceção ao adicionar transação. Vou fazer só esse de exceção, tá? O outro eu vou fazer um delete normal pra gente fechar, porque senão esse vídeo fica muito longo, né? Do throw. Por que do throw? Porque a gente está dizendo que a gente quer uma exceção. Quando a gente chama o transação, do throw. E aí, qual é a nossa throwable? É a new unprocessable entity. Aqui, e aí aqui a gente pode escrever um erro de requisição, que é o nosso erro. Ponto when, quando a gente chama o transação service, ponto gravar. Adicionar transações passando o nosso transação. Aí a gente tem o mock MVC, vou copiar ele daqui. Aqui a gente vai ter a mesma coisa, só que aqui a gente espera. Deixa eu adicionar a seção aqui. Exceção aqui. Aqui a gente espera um bad request ou, deixa eu ver, 400. Eu acho que vai ficar melhor. Eu acho que um 4xx aqui vai nos resolver a vida. Is 4xx client error. Vamos ver se vai funcionar. E certinho, passou, tá? Então, quando a gente chama, dá um processo boente, a gente tem um retorno de 4xx. Depois, a gente tem o deve deletar, né? Que a gente já fez aqui. Deve deletar transações. Com sucesso. A gente vai pegar aqui, então, deixa eu pegar. Do nothing, deletar, limpar transações. Esse cara aqui, ele é um barra transação, mas ele é um barra delete. Não, a gente não passa nada, não tem nada e e o retorno dele é, deixa eu ver, um ok, né? Isso. Ok. Ai, desculpa, gente. Deletei do lugar errado. A gente... Aqui, delete. Aqui a gente fecha. Esse aqui a gente não passa nada. E aqui a gente tem um ok. E eu troquei, né? Deixa eu copiar aqui. Desculpa, me atrapalhei aqui. Limpar transações. Agora sim. E fechou. Então, a gente está com os testes todos ok. Agora, o que que eu vou fazer? Vou dar um clean build, tá? Para gerar tudo, para gerar o nosso pacote. E aí, que é o nosso jar. E aí, quando a gente gerar o jar, ó. Quando ele fechar, a gente verificou todos os testes, já tem o nosso jar, a gente pode criar o nosso Dockerfile e aí a gente acaba, né? Finalmente esse teste. Beleza, ele buildou aqui, então vamos fazer o nosso Dockerfile para finalizar. Então, aqui, new
file, a gente poderia dar um new Dockerfile, ó, se vocês prestarem atenção aqui tem, ó, new Dockerfile, mas eu vou criar do zero para a gente fazer juntos, tá? New Dockerfile, vou adicionar, fecha aqui. Beleza, o nosso Dockerfile sempre começa com o from, e aí aqui eu vou colocar o OpenJDK, 2.21, que é o que eu estou usando, traço JDK, traço slim. Work dir é o /app, eu vou ter que copiar aqui de algum lugar essa barra, porque meu teclado, como eu falei para vocês, ele não está funcionando. /app, aí a gente vai copiar de qual pasta? Da target não, né, gente? Target é Maven, tá? O nosso build, ele fica aqui, ó, build, libs, e aí dentro de libs a gente tem aqui, ó, o jar, tá? Esse é o nosso pacote do Gradle, tá? Então, build, barra libs, opa, barra não tá aqui, barra libs, barra transação API snapshot.jar e o app.jar. Depois a gente vai expor na porta 8080, pode ser em outra, né? E o comando, né? Que é sempre o mesmo, é o Java menos jar app.jar. E depois que a gente roda esse comando aqui, aí, depois que a gente faz esse Dockerfile, a gente roda, né, o Docker. O que acontece? Eu não tenho Docker instalado nessa máquina. Essa máquina ela é nova e eu ainda não coloquei o Docker nela. E como eu tava querendo muito gravar esse vídeo para vocês aqui, eu não quero ter que trocar de máquina para terminar, até porque da outra vez eu troquei de máquina e ficaram dizendo que eu tava pausando o vídeo, que eu tava incomodando, enfim, mas vocês já sabem, né? Basicamente vai rodar o comando, né, do Docker e Docker run -p 8080 e o nome do teu file lá e ele vai rodar no Docker. Mas basicamente é isso, tá? Não tem muito o que dizer. Quanto à documentação, eu recomendo que vocês façam no readme.so. Eu meio que já deixei pronta porque eu sabia que o meu tempo era bem limitado em questão de não deixar esse vídeo tão comprido, mas eu vou mostrar para vocês o que eu coloquei. Quem não acompanhou como fazer essa documentação no readme.so, lá no vídeo do Magalu tem como fazer essa documentação, mas é realmente bem simples. Tem seções aqui customizadas, você clica na seção, edita ela aqui no editor, ó, e aí quando você consegue editar ela, ele vai ficando aqui assim, né? Então, aqui eu coloquei que é um projeto que realiza transações e calcula as estatísticas. Para rodar a aplicação, eu estou usando, na verdade, 21, né? Não é 17, o Maven superior para clonar o repositório, como que faz, como usar o Docker, clonar o repositório, compilar o projeto, executar ele com springboot.run ou rodar em um container, né? E aí eu coloquei aqui as execuções de um container. Depois aqui eu tenho a documentação dele com o /post, delete, get de estatísticas e o que é obrigatório, o que não é, enfim. Ficou bem documentado, tá? Então, quem ainda não aprendeu a fazer essa documentação aqui, dá uma olhada naquele vídeo. Mas realmente, gente, é realmente bem simples. Você coloca a seção, edita ela. Ficou um pouco esquisito aqui. Mas edita ela aqui, ó. Ah, eu quero colocar, sei lá o quê. E aí, você inclusive pode arrastar, ó, e ele aparece aqui, ó. Aí, depois que você fez a documentação, você pega no código-fonte, copia esse código-fonte, vai no seu projeto, pasta raiz, new, file, readme.md. Adicionei, colo aqui, e aí ele fica, ó, exatamente assim, inclusive com os comandos, ó, se eu tivesse o Docker instalado, eu dava esse comando aqui,
e ele ia rodar. Mas eu tô sem o Docker, como eu falei para vocês. Mas, por exemplo, para rodar... Na verdade, não é MVN, né? O nosso projeto, ele tá em Gradle, tá? Então, aqui tá errado minha descrição. Mas só para vocês entenderem como que eu faria, né, essa documentação. E aí, olhando finalmente, né, para o nosso documento, a gente fez os testes unitários, todos eles passaram. A gente fez a documentação do sistema, que eu mostrei agora para vocês, que é bem simples. O Docker a gente fez também e agora, então, fechamos. Então, finalmente a parte 2 do teste do Banco Laranjinha. E se vocês gostaram desse vídeo e quiserem ver mais testes nesse canal, por favor, não deixem de hypar o vídeo, de comentar, de dizer que gostaram e de pedir por mais vídeos assim, porque se eu não tiver gente pedindo, não vou fazer. Brincadeirinha, gente, mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido muito aí.